Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos em viagem, estou no hotel aqui em Lages, na região serrana de Santa Catarina, participando de um projeto de reencontro. E eu queria aproveitar os momentos que estou aqui no hotel para a gente estudar um pouquinho a lição da Escola Sabatina. Chegamos à nossa 9ª semana nesse trimestre que estamos estudando sobre vida, morte e eternidade. Uma lição muito especial que veio num momento muito propício para tirar nossas dúvidas a respeito do estado do homem na morte, da imortalidade e de quando finalmente a humanidade receberá o dom da vida eterna e o dom da imortalidade. Se você não é inscrito no meu canal ainda, quero convidar você a se inscrever, ativar o sininho, deixar aí o seu like também. E se você gosta do conteúdo que eu preparo, pegue esse link que eu sempre deixo na descrição e partilha com outros amigos também. Outros professores da Escola Sabatina, a sua classe da Escola Sabatina, para que no sábado tenhamos a oportunidade de juntos discutir um pouquinho mais a respeito desse assunto tão importante. Na 9ª semana, vamos estudar sobre passagens bíblicas controversas. Ou seja, a primeira mentira contada por Satanás é que o homem é imortal. E hoje desenvolveu-se um conceito amplamente divulgado, mesmo no mundo religioso, de que a alma de fato é imortal. De uma forma ou de outra, muitos acreditam na imortalidade da alma. Às vezes, quando falam de que uma pessoa, quando morre, já vai direto para a glória, já vai direto para o céu. Esse é um tipo de imortalidade da alma. Às vezes se fala de um estado intermediário, o que é chamado de purgatório. Isso também fala de mortalidade da alma. Então há vários conceitos atuais que acabam usando certas passagens da Bíblia para defender a imortalidade da alma. Pois essa semana vamos olhar para 5 textos específicos da Bíblia, buscando compreender o que realmente eles querem dizer. E ao compreendermos, ao fazermos uma exegese, um estudo mais apurado de cada um desses textos, nós percebemos de que a Bíblia não apoia a ideia da imortalidade da alma, mas sim que este dom da imortalidade será concedido apenas àqueles que se prepararem, aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus em inteireza de coração. Então vamos lá, a esses 5 textos que a lição da Escola Sabatina trouxe essa semana. Antes, porém, de começarmos o estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, eu queria convidar você para que nós orássemos, buscando a bênção do Senhor para esse momento de estudo. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por termos a oportunidade agora de juntos compreendermos mais da Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco, que Ele abra a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue aí sua lição da Escola Sabatina e vamos aos 5 textos dessa semana, dessas passagens controversas. O verso áudio da lição, o verso para memorizar, João 5,39. Você conhece bem esse texto, Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a palavra testifica de Cristo, e nós devemos estudar para compreender, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna. E a vida eterna é conhecer Jesus, como vimos na semana passada. O primeiro texto que a lição trouxe para nós essa semana, textos controversos, foi a questão do rico e Lázaro. Um texto que aparece aqui em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Eu não vou ler todo o texto, não vou gastar todo o tempo, mas eu queria pensar alguns versos dessa parte da Bíblia, Lucas 16, 19 em diante. Jesus conta a história de um homem que era muito rico, que se vestia de púrpura, linho finíssimo, e esse homem ele veio a morrer. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia à porta desse homem rico, coberto de chagas, e ele se alimentava das migalhas que caía da mesa desse rico. O texto diz que eles morreram
E aí, ao morrerem, aconteceu que o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e ele foi sepultado. E aí o texto diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico vai ver Lázaro, o mendigo, no seio de Abraão. Interessante que ele agora diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me traga, que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque minha língua, porque eu estou aqui nesses tormentos em chamas. Disse Abraão: filho, lembra que recebeste teus bens na vida e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, ele está aqui, está sendo consolado e tu estás em tormento. Além de tudo, há uma ponte, um abismo entre vós e nós, de sorte que quem quer daqui para lá não pode e os que querem de lá para cá não pode. Alguns olham para esse texto e dizem: está vendo aí? A pessoa, quando morre, ela já vai direto para o inferno, já vai direto para o seio de Abraão. Bom, esse texto deve ser interpretado de forma literal? Os detalhes que eu li? Claro que não. Claro que não. Esta história, esta parábola de rico e Lázaro, ela não pode ser entendida de forma literal e por vários motivos. Primeiro, se nós entendêssemos essa parábola como sendo literal, nós teríamos que admitir que o céu e o inferno estão tão próximos o suficiente para permitir uma conversa entre ambos os lugares. Você acha que isso é possível? Imagine você, um pai que se salvou e está no céu, no seio de Abraão, e uma filha que se perdeu e está em tormentos eternos no inferno. E o pai pode conversar com a filha. Como seria esse céu se o pai, sabendo que ele vai gozar da vida eterna e ele tem uma filha quem ele ama ali em tormentos eternos? Não existiria felicidade nesse céu. É lógico que não podemos encarar isso como literal. Não existe a possibilidade de pessoas conversarem. Um outro detalhe do texto, né? Nós estamos aqui num abismo que nos separa e aqueles que querem ir para lá não pode, nem de lá para cá também não pode. Quem é que estaria no inferno e queria ir para o céu? Isso é plenamente compreensível, mas quem é que quer estar no céu e depois quer ir para o inferno? Não dá para entender isso. Alguém que recebeu a vida eterna, que já goza da imortalidade, ir agora para o inferno, ficar em tormentos eternos? Isso não tem lógica alguma. Por isso, esse é o primeiro motivo pelo qual não podemos encarar isso como um texto literal. Segundo ponto, enquanto o corpo jaz na sepultura, permanece uma forma consciente de alma espiritual, com olhos, porque viu, dedos, porque podia ser tocado, língua, sede. Isso é possível? Não. A Bíblia deixa muito claro de que a pessoa, quando morre, perece todos os seus pensamentos. A memória jaz no esquecimento. Jesus, Paulo e a Bíblia toda chama a morte de um sono, de um estado de inconsciência. Então, como que alguém pode pensar que isso possa ser literal? Um terceiro ponto ainda. O céu não seria um lugar de felicidade, visto que os salvos poderiam acompanhar os sofrimentos intermináveis de seus queridos. Foi o exemplo que eu mencionei, de um pai vendo uma filha em tormentos eternos. Assim, a história é apenas uma parábola, e nem todos os detalhes podem ser interpretados de forma literal. Mas então, por que Jesus contou essa parábola? Qual de fato é o ensino que Jesus queria transmitir ao contar essa parábola? Primeiro, status e reconhecimento social não são critérios para uma recompensa futura. O jovem, o rico, vestia-se de linho finíssimo, de púrpura, gozava de um grande privilégio, destaque, mas o status nem reconhecimento social não garantem uma recompensa futura. É isso que Jesus quer ensinar. Segundo, o destino eterno de cada ser humano é decidido nesta vida e não pode ser revertido após a morte.
É agora que as nossas decisões devem ser tomadas, porque é nesse momento que todas as decisões tomadas vão dizer se estamos a caminho do céu ou não. Esse é o ensino que a parábola trouxe. Então, não há como se usar os elementos dessa parábola para tentar fundamentar a ideia de uma imortalidade da alma. Segundo texto que a lição trouxe para nós foi na parte de segunda-feira, Lucas 23, 43, onde Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitos tradutores da Bíblia acreditam no dogma da imortalidade natural da alma. E por causa disso, eles acabam colocando: em verdade te digo que estarás hoje comigo no paraíso, dando a ideia de que naquele mesmo dia, o ladrão que se salvou, que estava ao lado de Cristo no Calvário e entregou sua vida a Ele, tenha sido levado para o paraíso naquele mesmo dia. Será que foi isso que Jesus prometeu ao ladrão? Será que esse texto pode ser usado para mostrarmos de que a pessoa, quando morre, já vai para o céu? Certamente não. Por que não? Vamos para as evidências bíblicas. Esse texto não pode ser interpretado dessa forma. Jesus não prometeu ao ladrão que naquele mesmo dia o levaria para o céu e estaria com ele lá. Primeiro, porque ele disse a Maria Madalena no domingo da ressurreição: ainda não subi a meu Pai. Ou seja, ele havia ressuscitado no domingo, mas ainda não havia subido ao Pai. Então, se ele prometeu para o ladrão que na sexta-feira ele estaria no paraíso com ele, então Jesus contou uma mentira. Porque domingo ele disse que ele não havia ido ao Pai, que ele não havia subido ao Pai. Então é lógico, Jesus não mente. Jesus é a pura verdade. O que ele está dizendo é que, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando os salvos forem para o paraíso. Segundo ponto, Jesus prometeu em João 14, 1-3, que levaria seus discípulos ao céu somente quando voltar. Você deve ter esse texto de cabeça. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus prometeu preparar um lugar para nós, mas ele voltaria. E só quando voltasse é que a recompensa seria dada. Há um terceiro ponto que o Dr. Alberto Tim, autor da lição, chama-nos a atenção. Ele menciona o Dr. Wilson Paroski dizendo que Lucas tem uma tendência de usar esse advérbio de tempo, hoje, que em grego é semeron, como um verbo, com um verbo precedente. Logo o texto pode ser traduzido: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então use o semeron, esse advérbio de tempo, junto com o verbo que o precede. O verbo que o precedeu foi o verbo dizer. Em verdade te digo. Então ele associa o advérbio de tempo ao verbo que o precede. Em verdade te digo hoje, e não ao verbo estar, que vem depois. Hoje estarás comigo. Não. Lucas costuma usar esse advérbio de tempo com o verbo precedente. Então ele associa o hoje ao verbo dizer. Então é verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então essas são evidências de que Jesus não foi para o paraíso naquele dia. O ladrão também não foi. E quando Cristo ressuscitá-lo, é assim que ele irá. O terceiro texto, a lição trouxe para nós na parte de terça-feira, é uma expressão de Paulo: partir e estar com Cristo. Ela vai aparecer aqui em dois textos, Filipenses 1:23, onde Paulo diz: ora, de um lado, ou de um e de outro lado eu estou constrangido,
tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo. Segundo texto, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estar com o Senhor. Alguns querem dizer que essa expressão usada por Paulo, partir e estar com Cristo, dá a ideia de que a pessoa morre e vai para junto de Cristo. Ela parte para estar com Cristo após a morte. E que Paulo desejou isso, morrer e ir para os céus. Qual é a solução para esse problema? É claro que Paulo vivia uma vida de sofrimentos, de lutas. Paulo, ao escrever sua biografia, quantas vezes ele não fala das vezes que foi apedrejado, surrado, maltratado, preso e etc. O desejo do seu coração era que logo ele partisse para estar com Jesus. Mas esse partir não tem a ver com um arrebatamento secreto, não tem a ver com a ressurreição logo depois da morte, não tem a ver com a imortalidade da alma, tem a ver com o desejo de Paulo, de que após a sua morte ele fosse salvo e ele pudesse, no tempo certo, ir para o céu. Como podemos chegar a essa conclusão? Basta ler um outro texto de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, por exemplo, onde Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Entendeu? Paulo tinha plena consciência de que a recompensa da vida eterna estava marcada para um dia, naquele dia. E não apenas ele receberia a recompensa naquele dia, mas também todos quantos amam a sua vinda. Agora Paulo associa naquele dia a vinda do Senhor. Então é lógico que Paulo entendeu que a recompensa só será dada na volta de Jesus. É esse o consenso das Escrituras, porque João também em Apocalipse vai dizer, lá no capítulo 22, verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Então, eis que venho sem demora, comigo está o galardão, a recompensa, que eu tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Ou seja, a retribuição, ela só vai acontecer na volta de Jesus. O galardão só será entregue na volta de Jesus. Então, não podemos usar esse texto para tentar defender a imortalidade da alma. Quinto e penúltimo texto, a expressão pregando aos espíritos em prisão. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 3, versos 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Seriam esses espíritos que ainda descansavam na tumba? Jesus teria pregado aos espíritos desencarnados antediluvianos? Como podemos entender essa questão? Primeiro, Hebreus 9, 27 e 28 nos ensina de que não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos. A decisão pela vida, a decisão por Cristo tem que ser feita enquanto vivos, porque os mortos não sabem de coisa alguma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. É o sono da morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15 nos ensina isso. Agora, se não há oportunidade de salvação após a morte, e se a morte é um estado de inconsciência até a ressurreição final, como Cristo vai pregar àqueles que estão presos na prisão? Esses espíritos em prisão são as pessoas antediluvianas que foram desobedientes nos dias de Noé. E por causa da desobediência, ele mesmo menciona que apenas 8 se salvaram, eles estavam presos ao pecado. E presos ao pecado,
tiveram a oportunidade de ouvir a Cristo, que pregou a eles através de Noé. Porque é assim que Deus prega, através de seus mensageiros. É verdade, quando Deus quer, ele aparece ao homem, como fez com Moisés. A Bíblia tem experiências de teofanias, onde Deus se apresenta para trazer uma mensagem a Paulo. Mas o modus operandi, o normal de Deus operar, é usar seres humanos, pessoas pecadoras como eu e você, para levar a mensagem do Evangelho. E usou Noé para pregar aquelas pessoas em prisão. E aqui é um outro detalhe: espíritos em prisão. O termo grego pneuma são pessoas vivas. Em várias partes do Novo Testamento, esse termo é usado. 1 Coríntios 16, 18, Gálatas 6, 18. A palavra pneuma é traduzido por pessoa, em alguns casos por espírito. Então, quando Pedro está dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão, Jesus pregou às pessoas que estavam presas ao pecado, porque eram desobedientes, e pregou para elas através de Noé, o pregador de justiça, né? Como a própria Bíblia vai chamá-lo. Então não podemos usar esse texto de 1 Pedro 3, 19 e 20 para tentar defender a ideia de que há um estado de consciência após a morte e isso seria a imortalidade da alma. Quinto e último texto, Apocalipse capítulo 6, versos 19, ou 6 versos 9 a 11. Aqui nós temos a abertura do quinto selo, e então João viu debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ah, se existem aqui almas clamando debaixo do altar, é porque estas almas são pessoas que morreram, mas a alma é separada do corpo, ela é consciente e ela clama debaixo do altar por justiça. Será que é isso que o quinto selo do Apocalipse quer nos ensinar? Será que esse texto pode ser usado para defender a imortalidade da alma? A resposta correta é um sonoro não. O altar mencionado aqui é o altar de holocaustos. É uma figura que o Apocalipse está usando para fazer uma referência ao altar do santuário. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então, o quinto selo está falando dos mártires. Assim como os animais no santuário eram mortos e o seu corpo colocado sobre o altar de holocausto e o sangue derramado à base do altar, agora o sangue dos mártires, metaforicamente, como estando debaixo do altar, onde o sangue era derramado, eles estão clamando por justiça. O sangue dos mártires foi simbolicamente derramado no altar de Deus, quando estes permaneceram fiéis até a morte e preferiram a morte do que pecar. As almas simbólicas, se for literal, seria admitir que os mártires estão no céu e não estão felizes, porque eles estão no céu clamando por vingança, ao invés de desfrutar das alegrias eternas de salvação. Eles ainda se sentem indignados, injustiçados. É esse um quadro do céu. Alguém que morreu e está no céu e está indignado até agora, porque não foi feita justiça. Certamente esse texto nos ensina que não se trata de nada literal, mas as cenas do quinto selo é uma imagem pictórica, simbólica, como disse a lição,
da escola sabatina. No capítulo 6 de Apocalipse vai aparecer também um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo. Existe esse cavalo vermelho, esse cavalo amarelo? Não, são imagens simbólicas. No capítulo 6 aparece um cordeiro que é vitorioso. É o animalzinho que venceu? Não, é o Cordeiro de Deus que é Cristo. Lá aparecem 4 seres viventes com aparências de animal. Esses seres viventes têm essas aparências de animal e estão lá ao redor do trono de Deus louvando a Ele? Não, são imagens simbólicas. Um grande teólogo, George Led, que não é adventista, declara que é apenas uma forma que João usa para retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em seu nome, em nome de Deus, e que no tempo certo Deus faria justiça a todos eles, e finalmente eles seriam salvos. É uma imagem simbólica. Amigos, não temos nenhum texto na Bíblia que venha comprovar que a alma é imortal. Temos que olhar o consenso das Escrituras. E no consenso das Escrituras, você trata os textos que são simbólicos de forma simbólica, os textos literais de forma literais, mas nós não podemos pegar um texto fora de contexto para servir de um pretexto. A gente tem que deixar que a Bíblia se explique a si própria. E quando nós permitimos isso, nós vemos de que a primeira mentira contada por Satanás, que a alma é imortal, ela se espalhou pelo mundo cristão, mas o tempo não transforma a mentira em verdade. Que a palavra de Deus liberte você. E que ao gastar tempo estudando a mesma, cumpra-se o texto do verso áureo dessa semana. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. É aí que nós encontramos a vida eterna. Sejamos cuidadosos em nossa interpretação bíblica e nunca deixemos que um texto fora de contexto sirva para um pretexto. Mas vamos estudar textos em seus contextos e levar sempre em consideração o consenso das Escrituras, o que ela ensina em todas as partes. E ficará claro de que a alma é mortal, mas possível da imortalidade. E todos aqueles que entregam sua vida a Cristo e se preparam para a vida eterna, um dia receberão das mãos dele o dom da imortalidade. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude a entendermos sempre o que o Senhor deseja nos ensinar. Que a nossa mente não seja confundida, que o nosso coração seja esclarecido para que tomemos as decisões verdadeiras. Eu quero orar por esse amigo, por essa amiga que até aqui acreditava que a alma é imortal, que havia uma recompensa imediata após a morte, mas que a palavra de Deus tire de nossos olhos todas as escamas que precisam ser derramadas, precisam cair para que vejamos claramente a Tua verdade. Cuida, Pai, de todos nós e nos prepara para aquele dia, como diz Paulo, quando receberemos de Tuas mãos a coroa imarcessível de glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, por esses quase 30 minutos que passamos juntos, refletindo nesses 5 textos controversos da lição dessa semana. Que sábado você possa ter a oportunidade de partilhar, de ampliar seu conhecimento junto aos professores e alunos na sua classe da Escola Sabatina. Um abraço muito carinhoso. Que Deus te abençoe.